Eu vou trazer aqui agora para a nossa conversa, nosso comentarista, economista, analista, aqui Alan Gani, que está chegando na nossa programação também. Tem perguntas aí para o Leonardo. Gani, em primeiro lugar, bom dia para você, obrigada pela sua presença. Imagina, bom dia Paula, bom dia Leonardo, um prazer falar com vocês e com a nossa audiência. Leonardo, eu entendo o teu ponto dizendo que há muitas críticas válidas em relação ao STF, mas o Bolsonaro não partiria da melhor estratégia para lidar com o STF. Mas, por outro lado, a gente vê hoje que a população sabe o nome dos 11 ministros do STF, mas não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção. Talvez não saiba o nome de 5 jogadores da seleção. Além disso, tem uma série de eventos. Ontem mesmo eu fui num deles, Dr. Ives Gandra, Tameia Danelon, tinha também conduzido ali pelo William Vac, ex-ministro do Supremo, né, o Marco Aurélio, e todos eles fazendo duras críticas ao STF, uma grande pressão da sociedade contra o STF. O próprio STF reconheceu, num artigo que saiu num jornal recentemente, dizendo que os avanços do Alexandre de Moraes têm manchado a instituição. Não foi bem essa a palavra que usaram, mas tem prejudicado a imagem da instituição. Você não acha que com o presidente da República, que é uma figura importante, é o presidente do país, trazendo esse conflito, levando para a população, fez com que esse debate ele fosse provocado? Talvez não seria eficiente nesse sentido, talvez a gente não estaria tendo todo esse debate se não fosse o Jair Bolsonaro colocar essa pus, né, abrir essa ferida? Eu acho que, bom, primeiro bom dia, é um prazer falar com você. Eu acho que essa é uma maneira, sim, de enxergar essa questão, embora eu acho que o STF, ele tenha se colocado, né, nessa situação, especialmente pela controvérsia, né, que adotou, e aí eu acho que o caso Lula e o caso da segunda instância, a gente lembra toda aquela pressão que o general Vilas Boas colocou, que o Exército colocou, as pessoas na praça, tudo isso até antes do próprio presidente Bolsonaro ser eleito, né, traz o STF para um dilema muito importante, né? O que a gente tem hoje ali? O que a gente tem hoje é um STF que reuniu uma quantidade de poder que é incompatível com sistemas republicanos, né? Essa quantidade de poder, ela foi dada pela Constituição de 88 e pela prática dessa Constituição, que permitiu que o STF se tornasse uma terceira instância, né, para todo e qualquer conflito político. Por um lado, você tem uma parte dos ministros que entendem que esse excesso, né, de exibição do STF ao poder público, essa partidarização que muitas vezes acontece no Supremo, é algo que lá no final vai cobrar uma conta muito, muito forte dos ministros. E essa conta já está sendo cobrada, né? Afinal, aqui a gente está falando sobre isso. E você tem uma parte, então, desses ministros que gostariam de retirar um pouco o STF, não é, dessa vitrine, inclusive para preservá-lo. O problema é que retirar o STF dessa vitrine significa para os ministros abrirem mão de muito poder. Não é? Imagina só para vocês o que é o ministro ter uma condição de, por uma liminar, né, travar uma grande discussão econômica, travar uma política pública, né, travar uma legislação. É uma quantidade de poder imensa. E hoje, o que essa questão do Alexandre de Moraes trouxe não é apenas as próprias intenções, enfim, os procedimentos, etc., mas uma falta de controle, né, sobre os ministros, o que é contra qualquer tipo de princípio republicano, né, uma falta de imputabilidade, né, enfim, não há maneiras de você julgar um ministro, mas também o fato do STF ter avançado sobre prerrogativas de outros poderes, né, do Executivo e do Legislativo, como cassação de mandatos e o direito do presidente oferecer ou não indulto. Então, o STF ele chegou num limite, né? Por isso que simbolicamente, essa questão do Silveira é uma maneira da gente dizer,
o STF vai julgar o próprio STF, porque eu acho que o que está muito claro para a sociedade é, já que executivo e legislativo não se percebem como atores com capacidade de reformar o STF, vai depender dele mesmo, né, se colocar limites. Por exemplo, uma questão que o Fux sugeriu no primeiro dia e depois desapareceu, né, impedir decisões individuais, né, que pudessem apenas agora haver decisões coletivas. E ele falou uma vez e recebeu uma pancada forte, porque isso significa que cada um dos ministros ali abdicaria de muito poder. Então o STF tem que limitar o próprio STF, senão ele vai ser mantido numa dinâmica de confronto, né, vai ser mantido sob um escrutínio muito pesado das pessoas. Agora, como isso se resolve numa democracia? Eu acho que o que você está colocando é que você tem uma primeira fase desse processo que talvez seja uma sensibilização, né, das pessoas em relação ao problema. E talvez esse confronto do Bolsonaro possa ter ajudado nesse sentido. Agora, em sistemas democráticos, você tem que caminhar para processos reformistas, né? Então, talvez fosse o caso de chamar uma comissão de notáveis, né, sugerir um projeto de lei, estabelecer uma agenda para a discussão dessas questões. Porque você se mantém nessa ruptura até que ponto? Qual é o plano? Né? Em que momento que vai aparecer as sugestões para mudar? Porque não há possibilidade de uma mudança sem uma PEC, né? Sem uma discussão do Congresso, a não ser que a gente esteja falando realmente de alternativas não democráticas. Então, me parece que o presidente Bolsonaro não consegue dar esse segundo passo, não é? E acho até que isso o prejudica, né? No sentido de que, como eu estava falando, o eleitorado preocupado com a agenda econômica, as pessoas com dificuldade com inflação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, completamente imerso nessas questões, né? E o presidente Bolsonaro com a sua agenda. Então, assim, eu acho que essa desconexão, inclusive, já cobra um preço, né? E as pesquisas mostram um pouco isso. E se não houver uma rota de correção, eu entendo que ele pode sofrer consequências negativas em outubro.